Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui estou junto com meu amigo Dr. Guilherme Pajola. Nós vamos falar sobre o julgamento que vai ter no dia de hoje, 11 de dezembro, sobre o acórdão confirmatório de sentença. Se o acórdão confirmatório de sentença interrompe ou não a prescrição. Então o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre isso, né? Para estar aí junto com esse julgamento do STF, ok? Vou apresentar aqui Dr. Guilherme Pajola. Tudo bem, pessoal? Como vai? É uma honra estar contigo aqui, meu irmão Davi, grande advogado criminalista, que a gente se espelha, né? E tenta sempre Minha referência aqui de advogado sugar criminalista. Um pouquinho de conhecimento para também, né, seguir nosso rumo, mas com muita humildade, respeito e honra tê-lo aqui ao meu lado. Aliás, eu, né, que estou ao seu lado. Nada. Vamos lá então, vamos falar aqui então desse julgamento, né? E Guilherme, e o que você acha aí desse pensamento aí de que se o acórdão confirmatório interrompe ou não a prescrição? Então, é um julgamento que nós, da área do direito penal, nem esperávamos, né, que fosse realizar esse ano. Achávamos que a pauta em si das coisas mais importantes do ano tinham sido extintas com esse último julgamento da quebra de sigilo, né, de receita ou não. Mas enfim, o Alexandre de Moraes colocou em pauta um recurso extraordinário que era de competência do Marco Aurélio. E, na verdade, o voto dele foi o vencedor, então ele toma a relatoria. O Marco Aurélio em si nem tinha conhecido o recurso extraordinário, porque entendeu que a norma, o debate ali é estritamente de norma federal e não há ferimento direto à Constituição, e por isso ele tinha rejeitado liminarmente o segmento do recurso extraordinário. É importante a gente situar que a gente está discutindo aqui, né, na verdade, o artigo 117 do Código Penal, né? Ali há as hipóteses de interrupção da prescrição e tem ali no inciso 3º, né, e o inciso 4º. O inciso 3º fala da decisão confirmatória de pronúncia e o inciso 4º fala da sentença ou acordo condenatório recorríveis, certo? Que aí vai interromper a prescrição. Então a discussão é exatamente neste ponto. Primeira discussão é se é possível o STF se manifestar de uma norma de lei federal e que a interpretação é da lei federal. Ou seja, como o Dr. Guilherme colocou aqui, se ataca ou não diretamente ou indiretamente a Constituição Federal. Primeiro ponto é que o ministro Marco Aurélio entendeu que não conhece do recurso extraordinário exatamente por esse ponto, né? Que não compete ao STF tratar dessa matéria porque ela é de competência do STJ. E só que ficou vencido o Marco Aurélio, como sempre, né? Na maioria das vezes o Marco Aurélio fica vencido, mas mantém ali seu posicionamento. E a gente estava até discutindo antes que não cabe interpretação extensiva da lei penal, principalmente, né? E se o inciso 4º do artigo 117, lá em 2007, deixou claro que é a sentença e o acórdão condenatório, ele não expressa em momento algum acórdão confirmatório. Quem está dando essa interpretação hoje é o ministro Alexandre de Moraes, com o seu voto e sua tese a ser levantada hoje pelo plenário do Supremo, né? Esse ponto que o Dr. Guilherme colocou de 2007, porque houve uma lei reformadora, né, da parte, dos artigos da parte geral do Código Penal, e aí em 2007 foi incluída essa questão da sentença condenatória e acórdão condenatório, ambos recorríveis, né? Eu concordo da mesma forma, né? Eu entendo que, primeiro, que não caberia a interpretação extensiva, na minha opinião, dentro do Código Penal. Na minha opinião, é vedado a interpretação extensiva no direito penal, ainda mais para prejudicar o réu. Com certeza. Para prejudicar o réu. Neste caso, estaria prejudicando o réu. E segundo ponto é que o inciso 4º ele é muito claro do artigo 117. Ele diz sentença condenatória ou, bem claro, né? Ou acórdão condenatório.
Se fosse confirmatório, ele colocaria a sentença condenatória e o acórdão confirmatório. Mas não, ele coloca sentença condenatória, ou ele coloca este ou, porque pode ocorrer a absolvição, e no tribunal ocorreu uma reforma dessa sentença em razão do recurso ministerial, e este acórdão, que ao invés de confirmar a absolvição, vai vir um acórdão condenando o réu. Este acórdão condenatório, portanto, o ou acórdão condenatório, previsto no inciso 4 do artigo 117, ele é claro em trazer dizendo que se o acórdão reformar a sentença absolutória e condenar o réu, vai interromper a prescrição, porque interromperia lá na sentença condenatória. Com certeza. Interromperia na sentença condenatória. Sim, iria interromper ali, mas não houve sentença condenatória e sim o acórdão, na minha opinião, tem a mesma natureza, apesar da questão da colegialidade, mas há a mesma natureza, né, de condenação e, portanto, interromperia. Agora, confirmar, né, é complicado. E o doutor Guilherme, você poderia falar sobre essa questão do inciso terceiro, né, que o legislador, se quisesse, poderia ter colocado. Com certeza, a gente estava até debatendo antes que na questão dos processos atinentes ao júri popular, a pronúncia interrompe a prescrição e o Código Penal expressamente coloca que a decisão confirmatória de pronúncia também interrompe. Então, se o legislador quisesse, ele colocaria que o acórdão confirmatório, assim como colocou no inciso terceiro, iria ser reproduzido no quarto, mas não. Então, o Supremo não pode legislar, né? E muito menos interpretar extensivamente. Agora, tem outro detalhe, e se, polemizando aqui, se vamos imaginar uma situação que você recorra só preliminares e não recorra quanto ao mérito, esse acórdão de preliminares interromperia ou não? Aí começam várias... Aí vai ter agora, né, uma discussão, se vier confirmando esse entendimento do ministro Alexandre de Moraes do STF, vão surgir novas discussões com base nisso. E se o cidadão é denunciado por 2 crimes, ele é condenado na primeira instância, aí na segunda instância ele é absolvido desse que foi condenado e condenado do que foi absolvido para a prescrição lá atrás. Então, é aquilo que eu falo, a gente não pode tratar o Código de Processo Penal nem do Código Penal de Michael Jackson, ficar fazendo uma cirurgia em cada artigo, senão o mecanismo não se adequa. Não, esse ponto que o Dr. Guilherme colocou, ele é muito interessante mesmo, porque o inciso segundo fala pela pronúncia, que seria um caso... Óbvio que a gente sabe que pronúncia não é uma sentença, uma decisão interlocutória mista não terminativa, só que, né, vai ter uma natureza aí de terminar uma fase e iniciar uma outra fase. E aí depois vem a decisão que confirma a pronúncia. Aí no inciso 4 vem pela publicação da sentença ou o acórdão condenatório. Como o doutor Guilherme colocou aqui, muito bem colocado, dizendo que se o legislador quisesse, teria colocado sentença condenatória, acórdão confirmatório ou acórdão condenatório. Então, se ele não quis, não seria o STF que vai querer colocar. Se o legislador, que é o competente para legislar, não quis, não vai ser o STF, que não compete, não tem essa função típica de legislar, vai trazer esta nova regra em relação à prescrição. E o STJ já se manifestou também sobre isso, né? Se manifestou agora recente, dia 28 de novembro de 2019, a Corte Especial do STJ confirmou que o acórdão confirmatório não interrompe a prescrição. Então é isso, acho que hoje vai ser isso, vamos aguardar a partir das 14 horas. Vamos esperar que... A segunda turma do Supremo, a própria Carmen Lúcia, não concorda com essa tese, pelo menos aqui em votos em julgados recentes, de agosto de 2019, e o próprio Celso de Mello, não sei se eles vão mudar o entendimento agora, mas em julgados aí da metade do ano para cá, essa tese não foi emplacada não. E acredito também que hoje não vai emplacar, não sei se vai terminar hoje, né? Os votos são sempre longos, mas acredito que esse entendimento do ministro Alexandre de Moraes não deve prevalecer, espero que não prevaleça, mas acredito realmente que não vai prevalecer, em razão exatamente desse ponto, que se a gente analisar o pensamento de cada um anteriormente, a maioria é pela não aplicação do acórdão confirmatório como causa interruptiva da prescrição.
Ok? Tranquilo, né? Tudo bem. Então tudo é isso aí, pessoal. Bons estudos aí a todos vocês. Espero que a gente possa ter contribuído aí para a pessoa ficar antenada, saber o que vai acontecer, né? Hoje no STF, ficar acompanhando. E quando houver outros julgados, a gente vem aqui comentar, né? Tá certo, então. Fechado. Fechado. Um abraço.